Olá! Nesse vídeo iremos apresentar o nosso projeto final da disciplina de Sistemas Microcontrolados, orientado pelo professor Delvani Gomes. Nosso grupo é composto por mim, Cão Azevedo, Daiana Freitas e Santos Luiz. O nosso projeto consiste basicamente em um controlador de temperatura e umidade para estufas. Desenvolvemos o projeto a partir do controlador de temperatura e umidade N323RHT da marca Novus, que possui 3 saídas de controle e configuração manual. Criamos um protótipo com funções de definição de temperatura e umidade mínimas e máximas conforme as necessidades do usuário. As saídas ativarão a irrigação, aquecimento e refrigeração da estufa conforme os parâmetros definidos. Além disso, um alerta luminoso será acionado quando as medições se aproximarem dos valores críticos. No diagrama de blocos mostramos as conexões entre os componentes, sendo os displays conectados aos circuitos integrados, que por sua vez se conectam ao microcontrolador, os potenciômetros conectados às portas ADC e os botões e LEDs conectados às portas de propósito geral, com o LED vermelho conectado a uma porta PWM. Aqui temos a interface do STMQBMX mostrando as portas configuradas como ADC, GPIO, Timer ou PMW. Agora vamos explicar o princípio de funcionamento do nosso projeto. Funções. Ao iniciar o controlador, o usuário deve definir os parâmetros desejados acessando o menu de configurações pressionando o botão de função. 0. Insera a definição de parâmetros. 1. Define temperatura máxima. 2. Define temperatura mínima. 3. Define umidade mínima. E 4. Define a umidade máxima. Falando um pouco sobre a lógica do projeto, ele foi feito baseado em interrupções. Então, ao final de cada timer, uma interrupção é chamada e executa uma rotina específica. Começando pelo timer 3, ele vai ser responsável pelo nosso PWM. Então, quando os valores de temperatura ou umidade estiverem próximos aos pontos críticos mínimos ou máximos, ele vai ligar um LED que vai informar sobre isso. Já o timer 4, ele é responsável pela leitura dos potenciômetros, fazendo uma conversão analógica digital, sendo os potenciômetros, no caso, os representantes dos nossos sensores de temperatura e umidade. Ele também vai chamar uma função que vai atualizar as saídas do controlador, que a depender do caso seria ligar ou desligar a irrigação, aquecimento ou resfriamento. E por último, mas não menos importante, temos o timer 5, que vai ser basicamente responsável por atualizar os displays de 7 segmentos. Então, ao final de cada contagem, ele mostra de forma alternada a temperatura e umidade atual no display. Temos também um loop while que vai ser responsável pela configuração dos parâmetros de temperatura e umidade. Então, quando o botão função for pressionado, ele interrompe os timers 4 e 5, inicia-se a configuração dos valores mínimos ou máximos para a temperatura e umidade, e ao final dessa configuração, os timers 4 e 5 são ligados novamente. Máquina do estado. A máquina do estado do controlador é composta pela ativação das saídas e do alerta, sendo essas as proteções do sistema. Irrigação e modelos matemáticos. Os dois primeiros estados envolvem a ativação e desativação da irrigação. Aqui também mostramos um exemplo dos modelos matemáticos inseridos no projeto para o cálculo de porcentagem. Aquecimento e resfriamento. Aqui temos outros 4 estados que controlam o aquecimento e a refrigeração conforme os parâmetros definidos. Alerta e PWM. Os últimos 2 estados são de LED de alerta que por meio de um PWM avisa se alguma leitura estiver próxima ao limite crítico indicado, que logo será ativa uma saída de controle. Vamos agora ver o controlador funcionando na prática e para isso iremos utilizar os valores de cultivo de morango, que por ser uma planta muito sensível é uma ótima aplicação para esse controlador. Então, inicialmente nós estamos com o loop sendo feita a leitura dos sensores. Nós iremos pausar ele e entrar no modo de setagem de valores. Vamos aqui ao primeiro parâmetro de temperatura mínima, 13 graus. Próximo. Temperatura máxima está ok. Umidade mínima está ok. Umidade máxima iremos reduzir. Pressionando qualquer um dos botões, a gente retorna a leitura. Então, agora aqui a gente tem a saída de irrigação, aquecimento e refrigeração. E o LED vermelho é um aviso luminoso de quando a umidade ou a temperatura está muito próximo dos limites estabelecidos. Então, vamos ver esse funcionamento. Iremos inicialmente
aumentar a temperatura. Aqui foi ativo o resfriamento. O aquecimento. Agora vamos reduzir a umidade. Ok. Então, ele continua aqui sendo lido os potenciômetros, que representam os sensores, e apresentando aqui no display. Se a gente pausar esse código, a gente vai ver aqui que esses parâmetros estão definidos, né, dentro do microcontrolador, as saídas desativadas e os outros parâmetros aqui, mínimos, máximos e leituras. Bom, essa foi a apresentação do controlador, espero que vocês tenham gostado.